Olá, o meu nome é Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso VBNet básico, desta vez abordando os controles de formulário, mais especificamente o controle Listbox. O controle Listbox é um controle muito utilizado para exibir informações ao usuário em formulários Windows Forms. O controle Listbox, bem como o controle CheckTheListBox e o controle ComboBox, todos eles derivam da classe base ListControl. Essa classe é que fornece as propriedades que são comuns a esses controles. Para o controle Listbox, nós temos 5 propriedades que são herdadas da classe ListControl, que são muito importantes e que são muito utilizadas. A propriedade DataSource do controle Listbox, ela define a fonte de dados para o controle de lista. Juntamente com essa propriedade, eu tenho a propriedade DisplayMember, que define a propriedade da fonte que eu quero exibir no controle. Eu defino a fonte e defino a propriedade dessa fonte que eu quero exibir, né? E depois eu tenho, aqui ela devia ter vindo na sequência, eu tenho a propriedade ValueMember, que define a propriedade da fonte de dados retornada pela propriedade SelectedValue. Ou seja, é nessa propriedade que eu vou definir qual é o valor que eu quero que seja retornado quando o usuário selecionar um item da lista, através da propriedade SelectedValue, que contém o valor do item selecionado, definido na propriedade ValueMember. Então, o que eu defini aqui vai ser retornado através dessa propriedade aqui. E a propriedade SelectedIndex, que define o índice baseado no valor inicial 0. Por que isso? Porque num controle Listbox, os itens que são exibidos, a cada item é atribuído um índice, e o primeiro índice possui um valor 0, o segundo o valor 1 e assim sucessivamente. É por isso que é baseado no valor inicial 0. Então, SelectedIndex define o índice do item atual. Se nada for selecionado, é retornado o valor de -1. Além disso, o controle Listbox possui a propriedade Items, que define a coleção de itens do controle. Eu posso utilizar tanto a propriedade DataSource como a propriedade Items para preencher o controle Listbox. Então, na propriedade Items, eu defino uma coleção de itens que eu vou exibir no controle. A propriedade SelectedItem, ele define o item que foi selecionado no controle. A propriedade Sorted, por padrão definido como false, significa que os itens não são ordenados. Se eu atribuir o valor true a ela, tá, os itens serão ordenados na lista. E a propriedade text representa o texto associado ao controle. Além disso, eu tenho a propriedade SelectedItems, que representa uma coleção dos itens que foram selecionados na lista. O controle Listbox também possui dois métodos muito importantes. O findString, que retorna o índice do item que foi do primeiro item da coleção que foi encontrado com base na string definida. Ele permite uma busca parcial. Agora, se eu quiser uma busca exata, eu uso findStringExact, que retorna o índice do item da coleção dos itens que tem que coincidir exatamente com a string definida. Além disso, eu tenho no controle Listbox as propriedades multicolumn, que indica se eu vou... Geralmente, essa propriedade é definida como false. Se eu defini-la como true, eu vou poder exibir os itens em colunas horizontais. A propriedade Selection Mode, ela indica se a lista vai permitir uma seleção única, uma multiseleção, ou se eu não vou permitir seleção nenhuma na lista. A propriedade FormatString permite formatar a exibição dos itens da lista. Então, para preencher um controle Listbox, eu posso fazer isso de duas formas. Usar a propriedade Items ou
vincular o controle a uma fonte de dados, definindo a propriedade data source. Na propriedade items, ela representa uma coleção dos objetos da lista. E ela contém métodos que permitem eu tratar os itens da lista. O método add inclui um novo objeto na coleção de itens atual. Add range inclui um array de objetos. Clear, ele remove os itens da coleção da lista, ou seja, ele limpa o list box. Contains, ele retorna true se o objeto especificado estiver na coleção da lista. Index of, ele retorna um índice baseado em 0 do objeto definido dentro da coleção. Se nada for encontrado, ele retorna -1. Insert, insere um objeto em uma coleção de um índice definido. Remove, permite remover um objeto especificado da coleção. Remove at, remove o objeto da coleção na posição definida pelo índice que eu especificar aqui na propriedade. Além disso, a propriedade items, ela tem duas propriedades muito importantes, que é count, que retorna o número de itens da lista, e o item, que retorna um item com o índice especificado contido na coleção. Eu posso então preencher no controle list box usando a propriedade items, definindo uma coleção de itens. Eu posso fazer isso via código ou usando o editor de strings. Eu vou na propriedade do list box, né? Clico lá no editor, digito os itens que eu quero exibir e o editor, utilizando o método addRange, inclui essas strings no controle. Eu posso também preencher um controle definindo uma fonte de dados através da propriedade dataSource. Aí eu posso definir um data table, um data view, um dataset, um array list, qualquer objeto que implementa uma interface e list. Após a definição, a propriedade dataSource vai vincular os dados na fonte de dados. Os dois eventos mais importantes do controle listbox é o click, que ocorre quando um item da lista é selecionado, e o select index change, que ocorre quando a propriedade select index, que representa o índice do item, ela for alterada. Bom, vamos ver então aqui num exemplo. Eu estou abrindo o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, que é uma versão gratuita que você baixa do site da Microsoft e pode utilizar. Vou criar aqui um novo projeto do tipo Windows Forms. Vou colocar aqui, ó, VBNet Listbox. Ele vai me criar aqui uma solução, um projeto contendo um formulário. Eu vou aqui na Toolbox, em Common Controls, que é os controles comuns, e vou selecionar o Listbox, arrastar e soltar no formulário. Então aqui eu tenho um controle Listbox num formulário, né? Eu não vou alterar o nome do controle, eu vou deixar o nome padrão e vamos ver as propriedades do controle aqui. Então vamos lá. Ó, a propriedade, eu vou falar das propriedades mais específicas que dão a característica do controle. É claro que eu tenho as propriedades que são comuns a todos os controles, a maioria dos controles do Windows Forms, como a cor de fundo, o backcolor, o estilo da borda, né? o dock, se eu vou a fonte, a cor de fundo da fonte, tá? Então vamos lá, ó, aqui eu tenho a propriedade dataSource, tá? Onde eu defino a fonte de dados, a displayMember, onde eu defino a propriedade da fonte que eu quero exibir no controle. Aqui eu tenho a propriedade, ó, valueMember, que define o valor retornado pela propriedade selectedValue, né? Lembra? Aqui eu tenho a propriedade formatString, que permite formatar um item. Olha, eu tenho as opções sem formatação, numérico, a moeda, hora, científico e personalizado. Eu tenho aqui a opção também de itens, né, onde eu posso utilizar via código ou usar o editor de strings, né,
que se eu digitar os valores aqui, eles vão ser exibidos no controle, né? Olha lá. Tem a propriedade multicolumn, que o padrão é false. Se eu definir ela como true, quer ver, olha, como true, ele vai permitir mais de uma coluna horizontal, né? Multicolumn eu vou deixar como false. Aqui eu tenho a propriedade scroll always visible, significa se eu quero que as barras de rolagem sejam sempre visíveis. Se eu definir como true, qualquer que seja o tamanho do list box, ela vai exibir. Se eu colocar como false, ele só vai exibir se o número de itens for maior que o tamanho do controle. E selection mode, aqui nenhuma seleção, a seleção de um único item, e aqui seleção múltipla. Então, deixa eu limpar aqui os itens que eu digitei. Eu vou preencher esse controle list box usando a propriedade data source. Para fazer isso, a maneira mais fácil de fazer isso é definir um dataset. Vamos supor que eu tenho uma tabela de um banco de dados que eu quero exibir aí as informações daquela tabela. Então eu vou aqui em Project, Add New Data Source, marco a opção Database, clico em Next, Dataset, clico em Next. Ele vai me abrir uma relação para me selecionar, uma janela para me selecionar a minha conexão. Eu vou selecionar aqui o banco de dados Agenda, vou dar um Next. Eu estou criando a minha fonte de dados, tá? Ele vai salvar a minha string de conexão no arquivo de configuração, eu confirmo. Ele vai me abrir para me selecionar a tabela. Então o que eu quero? Eu quero exibir no controle list box. Vamos ver as tabelas que eu tenho aqui. A tabela clientes. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Deixa eu marcar essa tabela aqui. Embora na verdade eu poderia somente trabalhar com 2 campos aqui, o ID e o nome, tá? Porque o controle list box você só pode exibir um item no controle, né? Mas eu vou marcar aqui para você marcar a tabela clientes. Eu vou dar um finish. Pronto. Então eu defini aqui está reclamando aqui. Eu defini aqui o meu data source. Agora ele criou aqui um dataset, um table adapter, né? Clientes com os campos, né, da minha tabela. Então o que eu vou fazer? Eu quero exibir no controle list box, tá, os meus clientes. Então eu vou definir a propriedade data source. Eu vou clicar aqui, ele vai me mandar selecionar quais são as fontes de dados. Olha, eu tenho aqui o meu dataset clientes. Pronto, agora eu vou definir o que eu quero exibir no controle. Quando eu clico aqui, ele me dá o dataset com todos os campos. E o que eu quero exibir no list box? Eu vou colocar o nome do cliente, tá? E no value member, eu vou clicar aqui, eu vou exibir o que? O ID. Na verdade, exibir não. Eu quero retornar, tá, através da propriedade selected value, o valor do ID do cliente. Então, recapitulando, eu estou preenchendo o controle list box usando a propriedade data source, definindo uma fonte de dados que é uma tabela de um banco de dados SQL Server. Então eu defini aqui, eu criei a fonte de dados, né, aqui no Add New Data Source. Depois eu defini a propriedade data source, defini a propriedade display member, indicando qual era o que eu queria exibir no controle, que é o nome do cliente, e defini a propriedade value member, que é o valor que eu quero obter quando um item for selecionado. Note que ele gerou aqui um dataset, um binding source e o table adapter. Automaticamente, quando eu criei aqui minha fonte de dados. Então, aqui, se eu mandar executar, eu vou ter aqui o meu list box
aqui ele está com multi-seleção, né? Deixa eu voltar lá, ó. Vendo? Colocar uma única seleção. E eu vou ter os itens obtidos da tabela clientes, o nome do cliente, né? Aqui no list box. Bom, vamos usar outro controle list box e dessa vez eu vou preencher o controle usando a propriedade items. Então aqui nesse controle eu não vou definir do data source nem display member, tá? Mas eu vou trabalhar com a propriedade items collection e aqui eu vou digitar os valores que eu quero exibir. Então eu vou digitar alguns nomes aqui. Opa, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, Bahia, Natal, Maranhão, Minas Gerais. Pronto, algum nome de alguns. Santa Catarina. Então, ó, eu estou usando aqui o editor de strings, né? Quando eu clicar em OK, ele vai me preencher aqui o controle list box com os itens que eu digitei aqui no editor. Eu poderia fazer isso via código, né? Eu vou mostrar um exemplo disso. Então, olha aqui, ó, se eu definir aqui como to multicolumn, tá vendo? Ele abre mais de uma coluna horizontal. Vou deixar como false. O selection mode, ele define como 1. Se eu colocar nenhum, eu não vou conseguir selecionar nada aqui. Se eu colocar como múltiplo, eu vou permitir mais de uma seleção. E se eu vou colocar como one, é uma seleção só. Então vamos executar. Pronto, ó, eu tenho os dois controles, né? List box. No primeiro eu usei a propriedade data source, no segundo eu usei a propriedade items, usando o editor de strings. Bom, agora eu vou mostrar para vocês 7 exemplos, né, do controle list box, onde eu vou mostrar todas aquelas propriedades que nós mencionamos. Vamos aqui no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu vou preencher um controle usando a propriedade items, vou remover, adicionar e exibir o item selecionado. Deixa eu executar aqui o projeto. Eu criei ele no Visual Studio 2012 Express for Desktop. Então, ó, o primeiro exemplo, eu estou preenchendo o controle e quando eu seleciono, aqui ele está com multi-select, né? O último item que eu selecionar, deixa eu passar aqui para single selection, né? One. Então, quando eu seleciono um item, ele me retorna a propriedade selected index, que representa o índice do item selecionado. Note, o primeiro item, o índice dele é 0, o segundo é 1 e assim sucessivamente. O selected item retorna o próprio item, né, e a propriedade item também. Se eu adicionar um item, eu vou adicionar um item. Ele é adicionado no final da lista, tá? E se eu for remover um item, eu seleciono o item, então remove item, ele remove o item da lista. Para mim limpar o item da lista, eu clico aqui no botão, ele, né, removeu todos os itens. Vamos ver como que é o código disso aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui eu estou usando a propriedade items, onde eu digitei os estados, ok? E aqui quando eu clico no item, eu estou usando o evento click do list box, olha, eu obtenho a propriedade selected index, selected item e o item através do índice do item atual selecionado e exibo nas caixas de texto. Para remover o item, ó, eu uso a propriedade, o método remove da coleção items, né, e passo o item que foi selecionado. Para adicionar um item, eu uso a propriedade add, tá lembrado? Olha.
eu estou usando essas propriedades aqui, ó, add, né, remove, né, e passo o item que eu estou incluindo. E aqui eu dou uma incrementada na seleção do índice, incrementando o índice. Então, eu vou passar aqui. Aqui tem um botão para exibir multisseleção. Deixa eu passar ele aqui para multi-selected e vou selecionar mais de um item. Selecionar mais do item, vou colocar Alagoas, Distrito Federal e Mato Grosso. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai me exibir os itens, os 3 itens que foi selecionado. Né? Se eu colocar mais um, os 4 itens. Se eu colocar mais um, como que ele fez isso? Vamos ver o código aqui, ó. Ó, lembra da propriedade Selected Items? Ela representa uma coleção de itens que foram selecionados. O que eu faço? Eu verifico se algum item foi selecionado. Ou seja, se a propriedade Selected Index for diferente de -1, significa que algo foi selecionado. Aí eu percorro essa coleção e pego todos os itens que foram selecionados e concateno aqui na string e depois exibo aqui no message box via método show. Ok? Então aqui é importante que eu estou usando a propriedade Selected Index para retornar o índice do item, Selected Item para retornar o item, e aqui também duas maneiras de obter o item, aqui diretamente aqui através da coleção Items. Estou removendo um item da coleção usando a propriedade Remove e estou adicionando um item usando a propriedade Add. Ok? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Aqui eu vou preencher a lista usando a propriedade Items, só que eu vou fazer isso via código. Então vamos lá. O segundo exemplo. Tá ali, a lista está vazia, eu vou clicar em preencher lista, ele preencheu. Quando eu seleciono, ele obtém o item selecionado e exibe aqui na caixa de texto, tá? Eu vou adicionar um item aqui, ó, clicar em adicionar, ó, ele incluiu amizade no final da lista, tá? Então, vou contar quantos itens tem, ó, tem 16 itens, né? Agora eu vou ordenar. Quando eu clico em ordenar, ele ordena a lista, tá? Se eu adicionar um item, olha lá, ó, ele inclui o item no início da lista, porque a palavra A é o primeiro na ordenação. Então vamos ver o código dessa implementação. O botão, eu estou usando os eventos dos botões. O botão preencher lista, olha aqui, eu estou usando a propriedade add e estou incluindo itens na lista. Ó, coleção items, add, e preencho os itens que eu quero exibir. Então, quando eu clico num item, eu estou usando aqui a propriedade Selected Index Change, que vai exibir o item selecionado aqui, ó, na label aqui. Ok? Quando eu clico no botão contar, eu estou usando a propriedade count da coleção items, que retorna a quantidade de itens da lista. Então, ó, se eu quiser limpar a lista, eu estou clicando aqui, ó, usando a propriedade, o método clear, que limpa os itens da coleção da lista. No botão ordenar, eu apenas estou definindo a propriedade sorted como true. Para adicionar, eu novamente uso o método add. Então, aqui eu estou preenchendo, usando a coleção, a propriedade items, via método add. Estou exibindo, obtendo o item atual selecionado através
do evento Selected Index Change, ou seja, havendo qualquer alteração de índice, ele me exibe o índice atual selecionado. Eu estou usando a propriedade, o método count, que retorna quantos índices eu tenho na lista. Tenho 15, vou ordenar, adicionar um item e vou contar de novo. Tem 16, ok? Para limpar os itens da lista, eu estou usando o método clear. Para ordenar, o método sorted. Ok? Vamos ver aqui o terceiro exemplo. Aqui, eu vou preencher o list box a partir de um banco de dados. E vou usar display member e value member. Então, ó, vou clicar aqui. Na hora que eu clicar em preencher a lista, ele preencheu. Se eu selecionar exibir seleção, como ele está com multi-select, ó, ele está exibindo todos que foram selecionados. Então vamos ver como isso foi feito. Preencher lista, olha, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou acessando um banco de dados, ó, definir a string de conexão, o banco de dados Northwind MDB. Defino uma consulta SQL que vai selecionar todos os dados da tabela Employers. Aqui eu defino uma conexão, né, como é a connection string, defino um data adapter, tá, um dataset, preencho o dataset, defino um data view aqui e atribuo aqui o data view ao meu data source. Depois, olha, eu defino a minha propriedade display member, informando qual é o campo que eu quero exibir. Essa tabela, ela tem o primeiro nome é first name, o campo chama first name, então eu estou exibindo o primeiro nome no list box. E o valor que eu quero retornar, que é o código do funcionário, é através do campo Employee ID. E aqui Selected Index igual a 0 significa que ele vai selecionar sempre o primeiro item. Quando eu defino list box, aqui nesse exemplo aqui, o nome do controle eu alterei para LB, list box, ok? Por isso que ali está LB. E quando eu clico em algum item, vamos ver aqui. É o terceiro. Então eu preencho a lista. Olha, aqui já houve alteração do índice. Vou comentar aqui. Pronto. Então, imediatamente ele vai exibir o que foi selecionado, né? No caso do primeiro. Eu estou fazendo mais de uma seleção. Para me exibir seleção, ele vai clicar aqui, olha, e olha só como isso é feito. Note que aqui no exibir seleção, eu estou percorrendo a coleção Selected Items, que representa a minha coleção de itens selecionado, e estou obtendo o Value Member e o Display Member. E estou dando um cast aqui, porque ele é do tipo Data Row View. Estou convertendo ele para string e exibindo aqui concatenado na minha string message aqui. Então deixa eu descomentar aqui. Aqui, ó. Ele exibe Value Member, Display Member, das 5 seleções obtidas. Ok? Vamos ver aqui o outro exemplo. O quarto, ele vai preencher o list box a partir de um banco de dados. Só que dessa vez eu vou usar um data reader. Aqui, ó, a hora que eu clicar aqui, ele preenche aqui usando um data reader. Vamos ver o código disso aqui. É esse aqui, né? Vai preencher a lista. Olha aqui, ó. Mesma coisa, eu defino a string de conexão com o Northwind, no meu exemplo aqui. Defino a consulta SQL, o data adapter, o dataset, e aqui, ó, eu estou preenchendo um data table. E percorrendo esse data table, né, preenchendo com o código e o nome do cliente. Note que
que é isso que aparece aqui, né? O código e o nome do cliente, né? Tá aqui, ó, o código e o nome do cliente. É uma outra forma de eu preencher usando um banco de dados, sem eu definir a propriedade data source, né? Eu estou usando aqui, ó, o método add da coleção items, percorrendo o meu data table, né? As linhas do meu data table. Vejamos o outro exemplo. Aqui eu vou preencher o list box a partir de uma lista usando um data source, né? Então aqui, ó, ele preencheu. Eu vou adicionar o índice e remover o índice, ó. Adicionar e remover. Vamos ver como isso é feito no código. Então, ó, automaticamente, no evento load desse formulário, eu tenho o método preencher lista, uma rotina, né? E aqui no preencher lista, eu estou usando aqui, ó, eu defini uma variável items como sendo uma lista de string. E aqui, na rotina, eu preencho essa coleção com valores que eu quero exibir e atribuo aqui a propriedade data source, ó. É uma outra forma de eu utilizar a propriedade data source, sem um banco de dados. Aqui, quando eu adiciono um item, eu estou usando, ó, o método add da minha coleção, tá? E estou incluindo um novo item, tá? E estou atribuindo o meu data source, alterando o data source. Por quê? Na verdade, eu estou incluindo o item na minha coleção de itens, depois atribuindo a coleção ao data source, tá? E para remover um item, eu obtenho o índice do item, tá? E uso o método remove at, né, para aquele índice, certo? Depois eu atribuo a coleção de itens sem o índice, sem o item que já foi removido, a coleção de itens novamente. Então vamos lá, só mais essa vez. Então aqui, ó, eu adiciono um item, removo um item. Então aqui é uma outra forma de trabalhar. Vamos ver aqui, ó, preenchendo o list box usando um bind source. Aqui eu já mostrei, né? Aqui eu seleciono e exibir seleção. Ó, eu exibo o valor do item e o nome do item. Vamos ver aqui como foi feito isso. Aqui, ó, eu defini aqui, ó, no meu controle list box a propriedade data source, ó. Pode ver que eu tenho um binding source, um dataset e um produtos binding source, né? Olha aqui, ó, eu defini o data source, o display member como nome, o value member como produto ID, ó, ok? E quando eu clico em exibir seleção, ele vai obter o value member, né, que é o código do produto, e o display member, que é o nome do produto, né? É isso que ele faz aqui, ó. O código do produto, o nome do produto. Aqui é usando a propriedade data source através de uma fonte de dados. Vamos ver o último exemplo, que é preencher um list box com itens usando os métodos findString e findStringExact. Então, ó, eu preenchi aqui. Então, ó, eu vou querer localizar barra. Então eu vou usar findString. O primeiro que ele encontrou, o índice que ele encontrou, ele exibe. Se eu quiser usar o findStringExact, eu tenho que digitar exatamente a string que eu quero localizar, ok? Senão ele não localiza. Se eu digitasse aqui, ó, vamos mudar a seleção aqui, Belisa, ele não encontrou. Mas se eu colocar aqui exato, ele localiza. Já o método findString, eu posso digitar aqui, ó, vamos ver quantos eu tenho aqui. Vamos pegar aqui E.
pegar aqui com K, Cabo Verde, porque esse item foi o primeiro que ele encontrou que inicia com a string CA. Então, vamos ver como isso foi feito. Aqui, olha, eu defini uma rotina localizar texto, onde eu valido, né, para que o texto que eu quero encontrar não seja vazio. E aqui eu dou listbox find string e obtenho o índice. Se o índice for diferente de -1, eu obtenho o valor do item que foi selecionado. E o find exact eu localizo aqui, eu defini a rotina localiza texto exato. Aqui é a mesma coisa, eu verifico se a string não está vazia, uso o método find string exact com o texto critério selecionado, obtenho o índice e se o índice for diferente de -1, eu seleciono o índice no listbox. Exatamente. Vamos ver se eu tenho um índice aqui com olha lá, Dinamarca. Vamos ver aqui com Egito. Então, esse método é muito interessante, pode ser usado em certos cenários. Então, dessa forma, eu mostrei aqui no controle listbox, né, as 5 propriedades fundamentais, né, as propriedades items, sorted, selected item e os métodos find string exata. E mostrei em diversos exemplos de utilização, preenchendo usando items, preenchendo via código, usando editor e usando uma fonte de dados. No meu site aqui, macorati.net, eu tenho um artigo que fala sobre o listbox, né, Webenet, que dá detalhes sobre, inclusive com exemplos de utilização no banco de dados e items, né, que você também pode consultar. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.